Em junho de 2011, o monumento em Sofia, capital da Bulgária, amanheceu de cara nova. As estátuas em bronze representando os soldados soviéticos na Segunda Guerra Mundial foram transformadas por um artista anônimo em personagem da cultura popular americana, com a escritura movendo-se com os tempos. E se avançarmos para 2019, a frase parece descrever perfeitamente um dos personagens representados no grafite búlgaro. No universo Marvel, os filmes do Capitão América talvez sejam os mais recheados de conteúdo político, diretamente ligado com as origens do personagem. Criado na Segunda Guerra Mundial como um soldado de extremo valor moral, mas franzino e incapaz de lutar, Steve Rogers é transformado por um programa experimental que iguala sua capacidade física com sua determinação e senso de justiça. O clima político da época forma as visões do mundo de Rogers, bastante simplistas, com nazistas e seus aliados de um lado e o mundo livre do outro. O conceito compartilhado por boa parte da população americana da época, mas que estava prestes a mudar. E Steve Rogers é um produto dessa época, acreditando piamente nos valores americanos, ou ao menos nos valores que ele acredita que a América defende, influenciado pela mitologia de seu país. Veja bem, parte do mito da fundação dos Estados Unidos, parte da história da perseguição de grupos religiosos na Inglaterra, que aceitaram ou decidiram partir para desoladas colônias na América como forma de escapar do que consideravam injustiça de um governo corrupto. John Winthrop, que veio na expedição original dos colonos, publicou em um sermão o conceito da América como a cidade na montanha, um governo que lideraria o mundo através do exemplo, servindo como um farol que guiaria os demais países a um caminho livre de injustiças e corrupção. Tal narrativa encaixava-se perfeitamente com a propaganda de guerra, que vendia a ideia, não de tudo errado, de um conflito pela liberdade com o opressivo eixo de um lado e o mundo livre do outro. O Capitão América nasce então como um herói decidido a liderar o mundo e dedicar-se a derrotar a opressão. Incorruptível e inflexível em relação ao que considera justo, Steve é a encarnação do excepcionalismo americano. Em seus primeiros anos, o personagem é um sucesso para a editora. Porém, com o fim da guerra e o distanciamento entre o público e o momento político original, o personagem perde popularidade e acaba sendo engavetado, ou melhor, congelado. Décadas mais tarde, quando a editora decide republicar o personagem, a ideia de descongelá-lo torna-se o ponto de partida para um conceito interessante. Como um herói, nascido e inspirado por um momento histórico, reagiria a um mundo novo, sobretudo um mundo mais consciente da complexidade da política de seus governos, em que as ideologias e propaganda não conseguem esconder abusos e crimes contra outros países, e até contra seus próprios cidadãos. Os anos seguintes após a Segunda Guerra representam uma guinada em uma nova política americana, o vindicatismo, que argumenta que somente liderar pelo exemplo já não é mais suficiente para melhorar o mundo. Os Estados Unidos assumem uma posição intervencionista, não inédita, mas muito mais enfática, com bases e presença humana em todos os continentes. Alguns dos conflitos da Guerra Fria despertam o ceticismo da população, que já não vê mais sentido em guerras ao redor do mundo, sem nenhuma justificativa, e a propagação do jornalismo em tempo real, com correspondentes cobrindo os conflitos diretamente, tiram o controle da narrativa das mãos do Estado. Em um mundo cínico, povoado por anti-heróis, ele é o líder à moda antiga, decidido a não dobrar-se à complexidade moral dos tempos. Para Steve, há o justo e o injusto, um deles devendo ser combatido. Mas se por um lado, Rogers encontra-se perdido em um tempo que não lhe pertence, ele acaba ainda que involuntariamente mais e mais aderindo ao vindicatismo norte-americano. A criação e operação dos Vingadores, frequentemente atuando em questões internacionais, são reflexo de uma política intervencionista crescente que Rogers não tem problema em replicar, ainda que com a crença de que seus motivos são justificados. Ao mesmo tempo, suas histórias mostram um personagem que entra em conflito com a dualidade moral do país que veste como uniforme. Criado como militar, Capitão América frequentemente se opõe ao Estado que ele vê distanciar-se daqueles valores propagados na Segunda Guerra. Suas histórias passam a demonstrar esse conflito cada vez mais. Em certo momento, fazendo Steve desistir do manto de Capitão América para tornar-se um nômade, um homem sem pátria. Esse constante conflito culmina em Guerra Civil, em que o Capitão América entra em conflito direto com os Estados Unidos por uma de suas políticas que ele entende como um ataque à liberdade dos cidadãos. Em um mundo pós-11 de setembro, a vigilância do Estado passa a ser um tópico sensível, e Rogers se indigna com a atitude do seu governo em uma história que termina com sua morte. E no cinema, a mesma transição entre exemplarismo e vindicatismo também é demonstrada pelo personagem. Em seu primeiro filme, o Capitão atua movido pela missão altruísta de um país em guerra. Seu exemplo convence seus aliados de sua superioridade moral, atraindo soldados igualmente inspirados. Mas assim como nos quadrinhos, Rogers é alçado a um outro tempo, onde tem que lidar com uma nova realidade política e valores morais que vêm com a mudança. Valores que ele não está disposto a abraçar. Os tons de cinza que se apresentam nas organizações governamentais não se encaixam com seu código moral forjado na Segunda Guerra, e as sutilezas e sofisticações das decisões éticas que os demais heróis precisam tomar o fazem sentir-se fora de lugar. Esse conflito teológico culmina em seu terceiro filme, Guerra Civil, que opõe heróis baseados no que consideram correto. Enquanto Tony Stark considera correto adaptar-se à realidade política e submeter a atuação dos Vingadores à supervisão internacional, Rogers
Rogers crê que os políticos são movidos por suas próprias agendas e não por riqueza moral, e decide tomar as rédeas das decisões a ponto de opor-se oficialmente ao seu próprio governo. Mas o que Rogers não vê é que, assim como os Estados Unidos mudaram sua postura do isolamento ao intervencionismo, ele também acaba assumindo uma ideologia intervencionista, atuando como um autodeclarado policial do mundo, sem se preocupar com a vontade dos países, governos legítimos e os cidadãos que os elegeram, afetados em suas decisões. No início de Guerra Civil, ele decide intervir em uma ação de um contrabandista de arma na Nigéria, no lugar de notificar as autoridades locais. Na ação, a Feiticeira Escarlate pede o controle de seus poderes e acaba causando uma explosão, dando origem a toda a controvérsia do filme. E o crime que Rogers queria combater não era nenhuma ameaça intergaláctica, mas um vilão mundano, que uma força de segurança pública seria provavelmente capaz de combater. Não só Steve atropela as convenções internacionais e a soberania do país, como toma decisões erradas, como trazer um super-humano com o poder de uma bomba atômica e ainda sem controle desse mesmo poder para combater um grupo de contrabandistas. E essa constante mudança está visualmente representada no uniforme do Capitão América. De uma cômica peça de propaganda, passa a um prático uniforme militar. Em Vingadores, o agente Coulson diz que precisam de uma imagem da velha guarda para levar o espírito diante da crise, e o novo uniforme volta a se assemelhar à fantasia do primeiro filme. Conforme as ideologias do Capitão se endurecem, as cores vivas dão lugar a tons mais escuros, até chegar ao visual de Guerra Infinita, quando ele veste uma farda negra, com uma estrela americana completamente coberta, simbolizando sua total separação ideológica do governo que o criou. Todo esse simbolismo político, essas sutilezas em ações e decisões de um herói imperfeito, mas moralmente bem intencionado, torna o Capitão América mais que somente um soldado vestindo uma bandeira no peito. É o ponto de partida para explorar questões sociais, à medida em que avançamos, e, assim como Steve Rogers, compreendemos melhor o mundo. Todos esses estágios do personagem são reflexos de um indivíduo e de uma sociedade que estão movendo-se com os tempos. Obrigado por assistir ao Luz, Câmera e Pixels. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal clicando no sininho para receber uma notificação quando outros vídeos forem lançados.